Oi, meus alunos, meus queridos alunos do terceiro ano. Nós estamos chegando ao final da apostila do PET, né? A primeira apostila do PET. Então, nós vamos fazer a correção agora da quarta semana. Essa questão aqui, começando na 24, eu sei que ela deu muitas dúvidas, né? Então, vamos lá. O que é que tem nela? 3 amigos, né? Henrique, Ítalo e Diego, aplicaram dia 2 de 2019, R$ 1.000. Cada um deles investiu. E eles poderiam sacar os investimentos dia 3 de abril de 2020. Então, Henrique, que é muito conservador, aplicou seu recurso na poupança. O Ítalo quis investir no CDB e Diego optou por investir nos fundos de ações da Petrobras. E combinaram que na data de aniversário mensal dos investimentos, verificariam se o investimento, né, e preencheriam uma tabela para uma conversa futura. A tabela de acompanhamento dos recursos investidos, nós vamos preenchê-la, mas antes vamos ver as porcentagens, né, as porcentagens das taxas que tem nela. Bom, eu busquei no site Portal do Brasil e vi que a poupança tem uma rentabilidade de 0,5% ao mês e que faz muito tempo que não tem a taxa referencial, que é a TR. Então, é 0,5% redondinho. O CDB é um pouco mais que essa porcentagem, mas como se paga imposto de renda para ele, então aqui já está descontado o imposto de renda e a porcentagem líquida dele é um pouco acima da poupança, né? 0,54% ao mês. E as porcentagens da rentabilidade da Petrobras eu encontrei num arquivo em PDF do Banco do Brasil. E como é uma renda variável, cada mês tem uma liquidez, né? Eu não posso dizer que tem uma rentabilidade, porque às vezes baixa, né? Baixa os rendimentos. Então, seria essa tabela aqui. Então, vai de outubro a abril. Se bem que outubro não teve investimento, porque não teve porcentagem, porque foi o mês em que eles aplicaram. Então, só depois de um mês é que eles começaram a olhar o que tinha rendido os seus investimentos. Então, nós vamos organizar. O Henrique aplicou na poupança a 0,5% ao mês, o Ítalo no CDB a 0,54% ao mês e o Diego foi com essas porcentagens aqui em cada mês. Olha, vejam que tem porcentagens negativas, mas tem também positivas, né? Então, a tabela é essa aqui. Vamos começar com o Henrique. Na poupança, no dia 2 de outubro de 2019, todos eles tinham R$ 1.000, né? Então, outubro, R$ 1.000. Aí, para o próximo mês, eu vou somar a 100% o 0,5%, vai dar 105%. E dividindo por 100 para ficar na forma decimal, deu 1,005. É esse valor que eu tenho que multiplicar os 1.000. Então, multiplicando por 1.000, deu 1.005. No mês de dezembro, eu também vou multiplicar pelos mesmos 1,05. Então, veja que a poupança é chamada de rendimento fixo
porque a taxa não muda, é a mesma todos os meses. Então, vai dar 1.010,03. Para janeiro, eu vou multiplicar 1.010,03 por 1,05, que vai dar 1.015,08. Para o mês de fevereiro, eu vou multiplicar 1.015,08 por 1,005, que vai dar R$ 1.020,16. Para março, pelo mesmo 1,005, vai dar R$ 1.025,26. E, finalmente, em abril, que é o último mês da aplicação, né? Deu R$ 1.030,39. Então, olha, quem aplicou 1.000 rendeu R$ 30,39. Então, isso aqui foi o cálculo do Henrique. E espero que o de vocês esteja igual a esse aqui. Então, vamos agora para o Ítalo. Então, aqui é só para mostrar o do Henrique, quanto que deu, né? Os cálculos dele. Então, já estão aqui esses valores, certo? Agora, o Ítalo. Estão lembrados qual que é a porcentagem? 0,54%, né? Então, a 100% a gente soma o 0,54% e dá 100,54%. Então, esse valor agora a gente divide por 100 e fica 1,0054. O CDB também é renda fixa. Então, todos os meses, o montante do mês anterior vai ser multiplicado por 1,0054. Então, no primeiro mês, ele tinha 1.000, multiplicado por essa taxa, vai dar R$ 1.005,40. Em dezembro, pegou-se esse mesmo montante, multiplicado pela mesma taxa, deu R$ 1.010,83. Em janeiro, deu R$ 1.016,29. Em fevereiro, deu R$ 1.021,78. Em março, R$ 1.027,30. Em abril, R$ 1.032,85. Então, olha, deu um pouquinho a mais que a poupança. Rendeu R$ 32,85. Então, aqui eu peguei os valores para poder preencher aqui a poupança com os valores do Ítalo, né? Então, aqui estão os 1.005,40, 1.010,80, 29, 78, 30 e 85, certo? Então, agora vamos fazer para aquela parte, né, do Diego, que são os fundos de ações da Petrobras. Em outubro, o Diego tinha 1.000, né? E a taxa foi negativa. Então, é 100 menos 3,84 dá 96,16. Então, nós vamos multiplicar por uma taxa de 0,9616, os R$ 1.000. Então, em novembro, ele começou com prejuízo. Deu R$ 961,60. Em dezembro, ele teve uma porcentagem que somou, mas olha, ainda é menor, a soma é menor do que a subtração. Então, 100 mais 3,28 dá 103,28, que dividido por 100 fica 1,0328, né?
Então, multiplicado por 961,60, deu 993,14. Então, ele não recuperou ainda. Em janeiro do outro ano, a taxa foi negativa de novo, menos 3,44. Então, subtraído de 100 deu 96,56%, que dividido por 100 dá 0,9656, que multiplicado por 993,14 deu 958,98. Então, foi ainda menor a liquidez, né? Ele teve ainda prejuízo. Em fevereiro, teve uma queda de 13,17. Então, subtraído de 100 dá 86,83, que vai dar 0,8683. Que multiplicado por 958,98 vai dar 832,68. Em março, teve uma queda de 49,07%. E 100 menos 49,07 dá 50,93%. Dividindo por 100 dá 0,5.093. Multiplicado por 832,68 vai dar R$ 424,08. É desesperador para o Diego, né? Mas ele ainda foi persistente, ele continuou. Aí o que aconteceu no outro mês? Teve um acréscimo de 39,17% na bolsa da Petrobras. Então, foi 139,77, que dá 1,3977. Então, de 424,08, ele pulou para 592,74. Então, o que acontece muito na Bolsa de Valores é que quando começa a cair, muitas pessoas vão lá e retiram o dinheiro. Aí, depois começa a aumentar, ele poderia recuperar o dinheiro e ganhar até mais do que quem aplica nessa renda fixa, né? Então, o prazo que eles estipularam ainda não foi suficiente para ele recuperar o dinheiro que ele aplicou. Mas a Petrobras, eu sei que está melhorando a sua porcentagem, né? O seu rendimento. A Bolsa de Valores está melhorando para a Petrobras. Então, completando aqui a tabela do Diego, ficou dessa forma aqui. Certo? E na próxima questão, ao analisar a tabela do item A, pode-se concluir que todos ganharam recurso no investimento? O Diego não ganhou, né? O Henrique e o Ítalo ganharam, mas um deles perdeu. Teve alguém que perdeu parte do recurso investido? Justifique sua resposta. Bom, o Diego foi quem perdeu parte do recurso investido, né? Ele aplicou na Bolsa de Valores, comprando ações da Petrobras quando ela começou a ser desvalorizada. Então, quando a gente aplica na Bolsa de Valores, a gente não sabe qual vai ser o rendimento e se vai estar em alta ou em baixa. Por isso que chama renda variável. Quem ganhou mais dinheiro nesse combinado? Acho que foi o Ítalo, né, que aplicou no CDB, porque a rentabilidade dele é um pouquinho maior que o da poupança. Quem ganhou menos ou perdeu dinheiro no acordo? Bom, o Henrique ganhou R$ 2,46 a menos que o Ítalo. Mas Diego foi quem perdeu dinheiro. Ele aplicou 1.000 e obteve só R$ 592,74.
Então, vamos esboçar um gráfico para a aplicação dessa tabela. Eu fiz o gráfico no Excel. Então, olha, aqui está muito pertinho a poupança com o CDB. Ó. Dá para perceber uma linhazinha azul aqui embaixo? Né? Que é o da poupança. E um pouquinho acima está o CDB. O do Diego é esse aqui, que não forma nenhuma função, né? Ele vai, abaixa um pouquinho, levanta um pouquinho, abaixa outro pouquinho, abaixa mais. Tem uma queda brusca, uma ascensão brusca, né? Então, ficou assim. Como ele não ficou muito visível, eu pedi ele em 3D. Então, mostrou a poupança aqui. Paralela à poupança, o CDB, um pouquinho acima. E atrás está o do Diego, né, da Bolsa de Valores, que é esse aqui, mais cheio de ângulos diferentes. Né? Então, deu para entender um pouquinho o gráfico. Então, vamos fazer uma análise crítica desse gráfico. Então, apesar da aplicação do CDB render mais do que das outras, o montante é bem próximo do rendimento da poupança, né? Nós vimos que a diferença foi muito pequena. Ambos são aplicações de renda fixa e as taxas são muito próximas, né? 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Então, 50 está muito perto de 54. Por isso que os gráficos são muito próximos. E a aplicação da renda variável, ela destaca das outras, né? Ela é bem visível, pois elas têm rendimentos muito superiores e também quedas bastante significativas. Ele geralmente não trabalha com taxas de 0,5%, né? 3, 17, 40, 50. Então, tem umas taxas mais bruscas. Nos dois gráficos de renda fixa sobem uma curva quase imperceptível, né, devido ao baixo rendimento, porque é uma tipo uma função exponencial, né? Juros compostos. O gráfico de renda variável tem altos e baixos, que lembram um trecho de montanha-russa. Porque nós vimos que nos juros compostos o gráfico forma uma curva, mas como a poupança e o CDB têm rendimentos mínimos muito baixos, a curva é muito suave, né? Quase que imperceptível. Ela lembra mais uma reta, aquele trecho. Então, com o olhar financeiro, dê sua opinião sobre cada investimento escolhido entre os amigos. Bom, a poupança é o rendimento que inspira mais confiança. Isso até mesmo eu percebi nos trabalhos que vocês me enviaram. Mas geralmente a taxa dela é menor que a inflação. Então, o investidor geralmente perde um pouquinho o seu valor de compra. E tem um fator da poupança que a gente pode sacar em qualquer momento que a gente quiser. Só que a gente só vai ter o rendimento se completar um mês na data de aniversário, né? Então, se eu tirar com 28 dias de aplicação, eu não vou receber nada. Posso tirar também com 29, também não recebo nada. Só depois do 30º dia. Então, com 31 dias de aplicação, aí eu recebo o rendimento. O CDB é pouco melhor que a poupança, mas mesmo assim tem rendimentos pouco expressivos. Há quem os defenda, pois é um tipo de cota que se compra do banco com resgate programado. Então, não é assim, eu preciso do dinheiro hoje, eu vou lá e saco, não.
Eu tenho que comunicar ao banco, aí ele vai dar a data que eu posso tirar. Às vezes vai até 15 dias. Bom, a bolsa de valores é mais ousada. O investidor pode ganhar vultuosos juros ou perder imensas fortunas. Mas quando um tipo de ação está em baixa, costuma ser prudente comprar e quem já tem não vender, pois ela pode recomeçar a dar lucros. A Petrobras está começando a ser lucrativa a seus acionistas, mas algumas nunca se recuperam. Então, também, antes de investir, a gente tem que fazer uma pesquisa, ver quais são os prognósticos da empresa, né? Para saber se tem como se recuperar ou não. E o recomendado é a gente variar as opções. Mesmo entre as rendas variáveis, é bom ter algumas aplicações em diferentes ramos e ter também investimentos de renda fixa. Então, quem puder, vai entrar na Bolsa de Valores, não entra só no ramo, por exemplo, de indústria de roupas. Entra também pode entrar em café, gado, pode entrar em ferrovias, etc., né? Em telecomunicações. Então, tem um leque de aplicações. E é bom também guardar um dinheiro na renda fixa, porque se tiver um problema muito sério, que baixa muito a bolsa, dá uma explosão, por exemplo, em algum lugar, e nos Estados Unidos, como já aconteceu, e aí a bolsa cai muito e reflete no mundo inteiro, quem tem aplicações em renda fixa não perde o dinheiro aplicado. Então, segura um pouco, né, a tragédia. Bom, depois das atividades desenvolvidas nas atividades 23 e 24, você ainda continua com a mesma opinião dada na atividade 22? Justifique sua resposta. Eu li todos os trabalhos de vocês, todas as atividades. A maioria respondeu que prefere a poupança por causa da sua segurança. Poucos alunos falaram que queriam investir em renda variável. Então, vamos... É uma resposta pessoal, né? Eu também não sei o que vocês escreveram, né? Mas só li de alguns poucos alunos que me enviaram. Mas eu penso que quanto mais a gente estuda, mais a gente entende, né? Porque essa área não é muito conhecida da gente, nem dos professores mesmos de matemática. E é lógico que quanto mais a gente entende, a gente vai mudando as opiniões e pensamentos. Se a gente quiser guardar dinheiro, poupança e CDB são boas e seguras opções. Mas se quiser aumentar o nosso patrimônio, a renda, ou realizar um sonho, uma viagem para o exterior, por exemplo, é preciso investir sempre em mais opções. Porque senão, se eu for investir numa viagem pela poupança, eu tenho que saber que a cada mês o que eu poupar, eu vou estar com dinheiro guardadinho lá. Mas a renda vai ser tão pequenininha que daqui 5 anos, por exemplo, o que eu comprava, eu não compro mais. Eu vou perdendo o poder de compra. Bom, questão 26 pergunta: qual o preço à vista de um produto, sabendo que o cliente pagou por ele R$ 250 de entrada e mais 5 prestações mensais iguais de R$ 135, a taxa de 2,2% ao mês? Calcule o valor e assinale
alternativa correspondente. Esse tipo de problema aqui, o que ele é? Taxa de 2,2%, prestações. Eu fui lá na pesquisar, que eu também não sabia, né? Porque não é um problema de juros compostos comum. Então, eu vi lá no site do Brasil Escola, cálculo do valor atual. E tem uma fórmula, mas eu preferi resolver pelo processo. O preço da parcela é dividido pela taxa. Então, o preço à vista da parcela, o preço da parcela dividido pela taxa dá o preço à vista da parcela. Então, a primeira parcela é 130, dividido pela taxa de 1,022, né, que é 2,2%, somado com 100, dá 1,022. Então, dá R$ 132,09, que é a primeira parcela. Na segunda, como é a segunda, eu multiplico 2 vezes a taxa, né? Que é juros compostos, a gente multiplica a taxa. Então, ela é ao quadrado. E 135 dividido pelo quadrado desse valor dá R$ 129,25. Na terceira parcela, a gente vai dividir por 1,022 elevado ao cubo. Porque é a terceira, então tem que multiplicar a taxa 3 vezes. Então, de 135 dividido por esse valor, deu R$ 126,47. Vocês vão observando que o valor das parcelas vai diminuindo, porque o débito da pessoa também vai diminuindo. Na quarta parcela, eleva a quarta e vai dar R$ 123,75. Na quinta parcela, eleva a quinta e vai dar R$ 121,09. Então, a soma das parcelas dessas daqui deu R$ 632,65. Só que como ele deu de entrada R$ 250, esse vai ser o preço à vista. A soma vai dar R$ 882,65, que é a alternativa E. Epa! Vamos ao exercício 27. Aqui nós temos uma tabelinha que mostra a poupança e o CDB. O rendimento mensal da poupança, do CDB. E no CDB é 4% de imposto de renda sobre o ganho, sobre o juro, os juros. E na poupança é isento. Então, é bem menor a taxa, mas também não paga imposto de renda. Aqui é um pouco maior, mas tem que pagar imposto de renda. Então, o que nós temos aqui? O jovem investiu R$ 500 e fez uma pesquisa para ver qual o imposto, né, que ele deveria aplicar. Poupança e CDB. CDB, que é Certificado de Depósito Bancário. Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é a poupança, pois totalizará o montante R$ 502,80, poupança, o CDB. Bom, só um minutinho, já volto daqui a pouco.